Boa noite, sejam bem-vindos à primeira conversa com um dos candidatos à Liga dos Bombeiros Portugueses. Permitem-me permite-me que possa tirar a máscara, tendo em conta que temos já as normas de segurança garantidas, com os 2 metros, e já temos os testes feitos. Muito obrigado. Dr. António Nunes, obrigado por estar aqui hoje. Era algo que eu já ansiava, o facto de alguém que se vai candidatar a uma liga que possa ter a oportunidade de falar a todos os intervenientes que é do nosso setor, o mundo dos bombeiros. Tendo em conta que nós sabemos perfeitamente que os bombeiros não podem votar, mas eu acho, e sempre foi uma luta, enquanto comandante, que eu acho que os bombeiros devem ter a oportunidade de ouvir alguém, neste caso, o representante, ao fim e ao cabo, do mundo dos bombeiros. Estamos a falar concretamente da Liga. E, antes de mais, quero-lhe agradecer desde já, porque logo no primeiro minuto o doutor aceitou logo o convite para estar aqui presente, e para mim é um orgulho recebê-lo na nossa casa, que é a sua casa também, e da sua equipa. E começava já por dizer porquê a Liga dos Bombeiros Portugueses. Muito obrigado, comandante, pelo convite. Queria, em primeiro lugar, saudar todos os bombeiros de Portugal, porque vamos ter uma eleição de novos corpos sociais para a Liga dos Bombeiros Portugueses, no final deste ano, e naturalmente que foi para nós, enquanto equipa, e disse bem equipa, tomámos esta decisão de nos apresentarmos ao sufrágio dos associados. E aquilo que acabou de dizer sobre a questão de que os bombeiros não podem votar, há uma coisa que também já fica aqui garantida. É que, se nós merecemos essa confiança, vamos nomear uma comissão para estudar um tema fraturante. Esse é um tema fraturante, de facto. Mas os bombeiros estão num tempo moderno. Nós estamos a evoluir. As estruturas são diferentes. Hoje nós temos melhores bombeiros, mais bem preparados, melhores viaturas, melhores infraestruturas e também mais formação, mais capacidade de atuar, melhor defesa dos nossos concidadãos. E nesse sentido, esse é um problema, não vale a pena escondê-lo. Surgem nas redes sociais, é uma vontade dos jovens bombeiros e nós temos que ir ao encontro e encontrar uma solução. Eu não tenho essa solução, mas nós prontificamos no prazo de 1 ano, se ganharmos as eleições, se merecemos a confiança dos bombeiros de Portugal, nós vamos estudar esse assunto. Vamos debatê-lo, vamos encontrar uma solução e certamente que a vamos encontrar. Temos que encontrar uma solução para ela. E vamos, de certeza. Vamos, de certeza. Provavelmente poucos sabem que o senhor já exerceu funções de comando num corpo de bombeiros no passado e que provavelmente permitiu-lhe ter uma noção do que é a estrutura e a função, ao fim e ao cabo, daquilo que é a missão dos bombeiros. O que é que considera, o que é que mudou até hoje? Eu diria que ficou, eu queria sublinhar em primeiro lugar o que é que ficou. Ficou o mesmo espírito de bombeiro, a abnegação, a vontade, a determinação na defesa das populações, no salvamento de pessoas e bens,
no prestar o serviço à comunidade. Isso é igual. Muito bem. Até eu diria com mais consciência do que havia nos anos em que eu fui segundo comandante dos Bombeiros da Ajuda, que quero aqui também prestar a minha homenagem. Mas mudou muito, mudou desde logo a formação, a capacidade, a capacitação que todos os bombeiros hoje têm. Nós hoje, cidadãos, estamos melhor protegidos do que estávamos há uns anos. Por outro lado, houve um esforço muito grande das associações humanitárias, das câmaras municipais, do Estado, em dotar os corpos de bombeiros com material moderno, com material capaz de corresponder àquilo que são os grandes desafios de hoje, dos novos riscos, das novas vulnerabilidades e daquilo que é a nossa vontade de servir bem as populações. E por isso eu diria que os bombeiros de hoje são um pouco idênticos aos de há 20 anos atrás, no que diz respeito à sua vontade de estar no Corpo de Bombeiros, de prestar um serviço à comunidade, mas estão melhor preparados. E isso faz toda a diferença. Exatamente. Tendo em conta que temos apercebido que tem havido uma diminuição a nível do voluntariado e que certamente que temos que dar aqui mais um input para que realmente haja mais gente a dar um pouco de si em prol da comunidade, coisa que hoje em dia, para quem teve, se calhar provavelmente no seu tempo, provavelmente éramos mais de 30 mil bombeiros, atualmente somos só 26 mil, cerca de 26 mil. Mas eu perguntava ao Dr. António Nunes, tendo em conta que o senhor é o atual presidente do Observatório da Segurança da Criminalidade Organizada do Terrorismo, se ganhar a presidência da Liga, vai renunciar a esse cargo para se dedicar exclusivamente à Liga dos Bombeiros? Se nós ganharmos as eleições no próximo Congresso e ficarmos responsáveis pelos destinos durante 4 anos da Liga dos Bombeiros Portugueses, eu vou renunciar a tudo. Vou-me dedicar de alma e coração aos bombeiros. É assim que eu vejo este desafio. É um desafio empolgante. É um desafio que nós temos uma visão própria. Nós estamos a construir uma equipa muito experiente, plural, representativa de todos os pontos do país, incluindo as regiões autónomas do Sul e da Madeira, e nós queremos estar dedicados completamente focados nesta missão, que é uma nova visão para os bombeiros. Queremos uns bombeiros mais modernos, mais adequados, exatamente aquilo que o comandante acabou de dizer, que faltam alguns voluntários, pois nós já nos comprometemos no final do nosso mandato, ter mais 4 mil voluntários, 1000 por ano. Vamos desenvolver um conjunto de atividades que motivem, mas também precisamos de alterar muita coisa no que diz respeito ao Estatuto Social do Bombeiro, no que diz respeito à legislação complementar, no que diz respeito até à própria forma como a Liga hoje olha para o voluntariado, mas vamos fazê-lo e, portanto, fica aqui o meu compromisso solene de que se eu for presidente do Conselho Executivo da Liga dos Bombeiros Portugueses, só farei isso, não farei mais nada. Muito bem. Como eu disse no início, isto não é uma entrevista, mas sim uma conversa e como sabe, é tudo muito estranho neste mundo dos bombeiros pelo facto de ser um comandante a ser o apresentador e o senhor candidato. Mas estas coisas é aquilo que eu costumo dizer, todos nós temos que ter, e os tempos que estamos presentes hoje em dia, temos que fazer algo fora daquilo que é o normal, a caixa. Temos que sair. E certamente que eu não tenho dúvidas que o senhor vai, se for, neste caso, eleito, certamente que vai conseguir mudar o paradigma do mundo dos bombeiros. Porque realmente aquilo que eu falo enquanto comandante de um corpo de bombeiros, realmente aquilo que eu mais sinto falta é realmente o apoio ao voluntariado. Realmente as câmaras têm-nos dado alguma ajuda, mas nós sabemos que isto é o Governo Central que tem que dar este tipo de ajuda. Não pode ser, nós não podemos... Mas, permita-me que lhe diga Sim. Que há muita coisa que se pode fazer sem que seja necessário fazer grandes investimentos. Exato. A questão, por exemplo, de ir às escolas, de ir às universidades, que isso é uma coisa que cada corpo de bombeiros na sua área própria de atuação pode fazer. Motivar esses jovens, conquistá-los, fazer visitas guiadas aos quartéis, colocar-lhe o bichinho que todos nós temos dos bombeiros. E isso são situações que não têm uma necessidade de um investimento muito forte. É preciso mais imaginação que investimento. A Juve é bombeiro, tem que ser apoiada, tem que ser desenvolvida com os seus projetos próprios. Se nós conseguirmos
fazer esse entrosamento entre as populações locais, as escolas, as universidades, os corpos de bombeiros, e todos certamente que o quererão fazer, sem deixar de pensar que um corpo de bombeiros não vive só de voluntários. O tempo de resposta ao socorro não é como antigamente. Nós Exatamente. hoje exigimos tempos de resposta imediatos. E, portanto, temos que fazer aqui um mix entre as equipas de intervenção permanente nos vários corpos de bombeiros e o voluntariado a completar essas equipas. É essa mistura que nós temos que fazer, de não perder a nossa matriz, de estar ligado à sociedade, ligado às populações, ligado aos cidadãos, aos bons cidadãos que nos apoiam, e depois a tudo aquilo que é de infraestruturas locais, as escolas, as câmaras municipais, as juntas de freguesia e mesmo outros agrupamentos, como por exemplo os escoteiros, que podem ajudar-nos a captar esses jovens que depois, entrados neste mundo dos bombeiros, o gosto é de tal ordem que jamais dificilmente sairão. Se bem que hoje temos um grande concorrente, que é este mundo da web, este mundo onde nós estamos agora, que nos revoluciona a todos e que nos permite estar em todo lado, em todo momento, coisa que há uns anos atrás não era assim. Sim, até porque nós, até nisso perdemos, porque nós tínhamos um canal televisivo exclusivo para os bombeiros, até nisso perdemos, que era o canal 2, onde passávamos... Só isso estávamos nós bem. Exato, o problema exato. É que há uns anos esta parte, os bombeiros deixaram de ser aquilo que deviam ser. O principal agente de proteção civil. Exatamente. E nós, uma das coisas que vamos fazer, porque nós temos quase a certeza absoluta que vão confiar em nós, porque vão olhar para o nosso programa e vão ver que o nosso programa é exatamente o reflexo daquilo que nós queremos para os bombeiros portugueses. E nós queremos devolver aos bombeiros. Devolver aquilo que lhes foi retirado. Os bombeiros são, por matriz, os responsáveis pelo combate aos incêndios. Se são, por matriz, os combate aos incêndios, porque é que há outras pessoas misturadas nestas questões dos fogos? Porque é que foi retirado o comando operacional aos bombeiros? Com a sua autonomia operacional, como agente de proteção civil tem responsabilidades, quer ao nível municipal, quer ao nível regional, quer ao nível nacional, não enjeitamos essas responsabilidades, porque somos os primeiros a defender as populações no nosso dia-a-dia. Quando há um acidente rodoviário, quando há um incêndio dentro de casa, quando alguém cai, quando alguém está doente e quer ir para o hospital, quando há um pequeno fogo ou um pequeno incidente industrial, quem é que lá está em primeiro lugar? São os bombeiros. É verdade. Então, temos que voltar a pôr os bombeiros na sua matriz original, que é primeiro agente de proteção civil. E cumprir a lei. Porque a lei de base de proteção civil diz isso. É verdade. Ora bem, então temos que voltar a fazer isso. E temos que devolver aos bombeiros. Temos que dialogar com os poderes instituídos e explicar-lhes que se ao longo de algum tempo os bombeiros perderam alguma capacidade para estar representados condignamente nas estruturas da proteção civil, têm que voltar a encontrar o seu papel. E vamos buscar. Tem que nos devolver aquilo que é nosso por direito próprio. Por direito próprio, exatamente. Nós não estamos a pedir favor nenhum. Nós estamos a pedir justiça. E essa justiça tem que ser feita. É a força que o seu comandante, que o seu corpo ativo, que os comandos, que os dirigentes associativos nos têm que transmitir a nós enquanto Liga, para nós podermos, junto dos poderes políticos, conseguir encontrar o caminho para dizer basta. Aos bombeiros não é retirado mais nada. Exatamente. E agora vamos negociar que venha outra vez para os bombeiros aquilo que lhes compete, que são da sua própria missão e da sua gênese. Para respeitar a sua memória, para respeitar aquilo que é a sua tradição. Muito bem. O senhor foi Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, hoje que é a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Na globalização implementam mudanças significativas no paradigma do socorro no mundo, em particular em Portugal. O sentimento dos bombeiros é que existiu uma minimização do seu papel atual, não é? Em relação ao panorama atual da proteção civil. É aquilo que o doutor acabou de dizer e bem. Realmente nós, eu enquanto comandante, sinto isso. Sinto porque, para mais que possa dizer o contrário, é isso mesmo. Até porque nós não estamos naquilo que é, e bem, no comando, não é? Ao fim e ao cabo das operações que deveríamos estar. Deveríamos ter uma palavra a dizer. Mas sabe porquê? Porque se confundiu em Portugal, ultimamente, duas funções nobres. De um lado temos a proteção civil e temos os gestores da emergência, os gestores da catástrofe. Exato. E do outro lado temos os agentes de proteção civil. E aquilo que os bombeiros têm que ser
e não temos que ter medo das palavras. Exatamente. É que os bombeiros têm que estar exatamente tratados da mesma forma que os outros agentes de proteção civil. Exatamente. O seu comando autónomo, que responde perante a proteção civil. Não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. O que nós não entendemos é que muitas vezes se confunda que a coordenação e o comando dos bombeiros operacional esteja instituído numa outra entidade e não na sua própria entidade. E isso retira até espaço às duas entidades. Os bombeiros fazem melhor trabalho, têm melhor capacidade até de responder pelos seus atos. Olha, uma das coisas que nós queremos criar na Liga, sabe o que é? Um conselho deontológico do bombeiro. Muito bem. Queremos criar na Liga um conselho consultivo e de honra dos bombeiros. Queremos voltar a ter esse conselho. Queremos respeitar todos aqueles que no passado trabalharam para a causa dos bombeiros. Muitas vezes estão esquecidos. É verdade. E que só se lembram um dia por ano. Mas nós não queremos isso. Exatamente. Queremos ter capacidade para apoiar as associações e os corpos de bombeiros, por exemplo, nos fundos comunitários, na assistência médica e medicamentosa. Vamos fazer aqui também um outro desafio. Sabe qual é? Vamos desafiar o governo, se os bombeiros quiserem, a poderem usufruir da ADSE. Porquê que os bombeiros vão poder usufruir da ADSE? Nós fazemos um serviço público. Exatamente. Nós estamos ao serviço das populações. E porquê que não podemos, estes 30 mil homens, aqueles que quiserem voluntariamente aderir à ADSE? É bom para a ADSE, claro, e é bom para os bombeiros, que passam a ter um seguro de saúde. Vamos fazer outro desafio, que é ter a capacidade para esses elementos novos que nós queremos formá-los. Formá-los na dupla condição. Por um lado, de bombeiro, mas também de utilidade para a sociedade. muito bem. Porque isso leva à integração na sociedade. Nós temos casos de que há jovens que querem ser bombeiros, mas não têm as habilitações mínimas. Então vamos fazer um programa de as novas oportunidades para esses jovens, que nós vamos recuperar da sociedade, vamos integrá-los nos corpos de bombeiros e estamos a fazer um duplo serviço. Estamos a satisfazer esses bombeiros que querem ser bombeiros e estamos a satisfazer a sociedade e a contribuir para que a sociedade seja uma sociedade mais evoluída. E certamente que eles, tendo essa oportunidade, vão aproveitar a oportunidade para fazer o seu 11º ano, 12º ano e conseguir encontrarmos aqui um equilíbrio. É algumas das novidades que nós temos no nosso programa, no vosso programa. Desenvolver, e por isso já está a ver que nós não somos contra ninguém. Exatamente. Quer dizer... diferente. Exatamente, ainda bem. Quer dizer que sente, consegue alterar a tendência e neste caso, voltar a que realmente o mundo dos bombeiros tenha um respeito pelos bombeiros e que enalteçam a importância dos bombeiros em Portugal. É um bocado por aí. Eu não vejo de outra forma. Eu não vejo de outra forma que os bombeiros não sejam, como sempre foram, considerados pelos cidadãos, pelas populações, como uma atividade admirada. A farda do bombeiro, quando se vê um bombeiro na rua, nós temos que o admirar. Está ali um homem e uma mulher que durante... sacrificando a sua vida pessoal, acaba muitas das vezes o seu trabalho cansativo, vem para os bombeiros dedicado, vem fazer tudo e mais alguma coisa em prol da população. Esse homem e essa mulher tem que ser respeitado. E nós, a Liga dos Bombeiros Portugueses, como representantes, quer das federações, quer das associações, quer dos comandos, quer dos bombeiros, temos a obrigação de não ter receio nenhum de, junto dos poderes políticos, dizer-lhe: nós queremos ser reconhecidos pelo papel que desempenhamos na sociedade. Não queremos mais do que isso. Nós não estamos a pedir para além daquilo que é o normal, o reconhecimento. E já que não podemos fazer esse reconhecimento, muitas das vezes, por uma forma de remuneração, que o façamos com um estatuto social do bombeiro adequado. Criar um estatuto do bombeiro não é essa panóplia de legislação que ninguém sabe. Criar o estatuto do dirigente associativo. Muito bem. É muito importante que nós saibamos todos qual é o nosso papel na sociedade e o que é que a sociedade nos pode dar. Resolver o problema dos incentivos dos impostos, nos incentivos da área do medicamento, nos incentivos da área da psicologia, do médico.
Porquê é que nós não podemos fazer isto tudo? Temos que fazer isto tudo. Temos E a Liga tem que ser o motor, não é? Ele não tem que substituir a toda a gente. Porque nós, nos corpos bombeiros, temos médicos, temos psicólogos, temos enfermeiros, temos jovens que querem colaborar. Então, o que nós temos que fazer é, eu diria, a síntese. E a Liga deve ser esse motor dessa síntese. De aproveitar o que há de bom nas associações, nos corpos de bombeiros e criar a dinâmica necessária para depois termos a força para, junto dos poderes políticos, seja ao nível local, seja ao nível nacional, seja ao nível regional, e explicar-lhes o nosso papel é indestrutível. Exatamente. Não aceitamos que outra coisa não se faça. E aquilo que compete aos senhores como representantes dos cidadãos eleitos é agradecer o trabalho benévolo, voluntário, ou mesmo que remunerado em alguns casos, dos bombeiros, sejam sapadores municipais ou voluntários ou privados. Muito bem. Claro que nem toda a gente sabe que o senhor teve um papel muito importante naquilo que foi no passado, relativamente, e falamos aqui concretamente naquilo que, e eu recordo-me aqui, o senhor também esteve ligado ao Serviço Nacional de Bombeiros, Proteção Civil, e no caso, neste caso único em Portugal, que é algo inédito e que realmente faço questão em dizer a todos os nossos seguidores, que é a nossa ASAI, porque graças a Deus nós hoje temos alguma qualidade nas nossas mesas, nos restaurantes. Quer dizer que também devemos agradecê-lo a si pelo excelente trabalho. Eu quase que lançava aqui e quase tenho a certeza que certamente que o senhor, se for eleito, vai tornar esta uma liga com outro poder, porque realmente nós precisamos de alguém, porque realmente o Estado só ouve a liga. Eu lembro-me, recentemente estive na Assembleia da República ligado a uma associação e uma das coisas que os senhores deputados diziam era se nós iríamos substituir a Liga. Não era nada disso, simplesmente o Observatório Português era simplesmente para darmos indicações ou criarmos alguns relatórios para que realmente alguém pudesse ouvir que existe um grupo de homens e mulheres, comandantes e não só, e médicos, como o doutor disse bem, que possam dar algum parecer. E eu pergunto, aqui, tendo em conta que o senhor fez aqui um excelente trabalho na ASAI e que tornou a ASAI num órgão de polícia criminal, que é uma coisa que é inédito. E principalmente o que me orgulha é um bocado em Portugal, não é? Porque falam sempre que Portugal é um país pequenino e realmente este serviço público, ao fim e ao cabo, que o senhor tornou possível, em que realmente nós possamos comer em condições. Eu não sei se quer contar um que aconteceu assim e porquê essa ideia de tornar a ASAI num órgão policial e criminal. Não sei se... muito obrigado pelas suas novas palavras, mas só a sua bondade e a amizade é que levam a esses adjetivos. Aquilo foi... nós herdámos, na altura, 13 organismos diferentes. Fizemos a fusão de 13 organismos diferentes e tivemos essa oportunidade de ter um forte apoio para se montar uma estrutura de defesa dos consumidores em Portugal, não só na área alimentar, como também na área económica. Mas deixe-me dizer e aproveitar a oportunidade que, se esse desafio foi interessante, olha que não foi menos interessante o desafio que eu tive como Inspetor Superior de Bombeiros. Muito bem, muito bem. Porque nessa altura eu também tive que lutar. Tinha uma equipa na Inspeção de Bombeiros que quero aqui prestar a minha homenagem, que muita gente se esquece desses tempos do Serviço Nacional de Bombeiros, que não foi tão longe quanto isso, e que fizemos um trabalho extraordinário. Olha, os bombeiros nessa altura tiveram pela primeira vez helicópteros. Era isso que eu ia dizer. Tivemos helicópteros escritos bombeiros. Bombeiros. Exatamente. Vermelhos e bombeiros. Exatamente. As ambulâncias que os senhores têm nos corpos bombeiros encarnadas? Ainda tenho uma. As IVECs. Não, todas. Todas. Que hoje as têm, foi derivada à nossa ação contra tudo e todos. Muito a bem. Rede Nacional de Banda Alta, os CCOs, o CCO Nacional, o Manual Operacional Nacional. Fizemos muita coisa em pouco tempo. Sempre lutando, mas sempre com um diálogo muito importante com todos, incluindo com a Liga, que estava representada no Conselho Superior de Bombeiros e que homologava, mas devo dizer, com batalhas muito fortes. Mas nós conseguimos vencer essas batalhas. E os bombeiros saíram dignificados.
Exatamente. E é isso que nós queremos voltar a fazer. Quer dizer que queremos recuperar a entidade, ao fim e ao cabo, a importância dos bombeiros é importante. A importância dos bombeiros. Exatamente. E explicar que os bombeiros têm que ter os seus próprios meios, têm que ter os seus próprios homens, têm que ter o seu próprio comando, têm que ter associações humanitárias também fortes. E elas só são fortes se elas não dependerem todos os anos e a cada momento de subsídios ou de uma expectativa, muitas das vezes não correspondida, do seu financiamento. O financiamento das associações e dos corpos de bombeiros tem que ser plurianual e tem que ter 3 componentes completamente diferentes. O financiamento para as despesas fixas de um corpo de bombeiros, de um quartel, de uma associação. O financiamento para as despesas operacionais e o financiamento para as despesas de investimento. Exatamente. Nós hoje não nos compadecemos mais com carros com 30 anos e 20 anos. É verdade. Nós temos que seguir aquilo que a Europa segue. E temos que copiar com os melhores padrões da Europa. E mais, temos que implementar os nossos corpos de bombeiros, começar a mentalizarmos que os sistemas de qualidade também têm que existir. Com e certeza. não podemos, sistematicamente, olhar para os bombeiros como o parente pobre do socorro em Portugal. É isso mesmo. Todos somos necessários. Não estamos a pôr ninguém de fora, nem dizer que os bombeiros são superiores às outras forças de socorro. Não. Nós temos a nossa identidade, temos o nosso valor. E nós queremos é que a nossa identidade seja respeitada, que volte ao de cima e que a Liga consiga levar a que estes problemas que nós há anos que discutimos, de uma vez por todas, sejam terminados. Isto é fácil, porque a nossa equipa, que é uma equipa experiente, plural, que está com muita força a querer ter uma nova visão para a Liga, o que quer não é ter uma luta sem tréguas. Claro. O que quer é ter um conjunto de iniciativas em diálogo permanente com as várias entidades e explicar-lhes que nós estamos no caminho certo. E estamos no caminho certo e estamos disponíveis para dialogar. Não se faz as coisas num ano, Claro. em 2 ou em 3. Mas se nós começarmos o nosso caminho, temos a certeza absoluta que daqui por 4 anos os bombeiros estão melhor. Deus queira que sim, Deus queira que sim. Eu tinha uma das questões que eu tinha aqui, já passei, que era a questão, tendo em conta que só os senhores presidentes é que podem votar e os senhores comandantes, já falámos um bocado sobre este tema. Exatamente, será que isso é possível? Não sei se, porque os nossos seguidores muitas vezes dizem, e alguns, certamente que isto é um desafio muito grande, até porque, Dr. Nunes, porque há muitos comandantes que se calhar não se revêem nesta ideia, e muitos presidentes, não é? Exatamente. Não tem uma fraturante. Mas a sociedade portuguesa nos últimos anos conseguiu resolver todos os problemas fraturantes. Exatamente. E nós vamos encontrar uma solução. Nós temos que encontrar uma solução. Não é a solução, é dizer que o problema não existe. Não, existe. Os nossos jovens e os nossos bombeiros que participam muito nas redes sociais, e que é bom que o façam, porque são mais exigentes, querem ser melhor compreendidos, e isso eu desafio-os, continuem a fazer isso. A juventude obriga-nos a pensar mais, a pensar melhor e a poder corresponder, porque senão qualquer dia não estamos aqui a fazer nada. Exatamente. E, portanto, nós temos que corresponder a esta juventude, que todos os dias nas suas redes sociais, seja no Facebook, Instagram, Twitter, o que for. YouTube, o que for. Tudo isso que for, essas redes sociais são muito importantes para nos criar a crítica, porque nós gostamos da crítica. Porque é com a crítica que nós vamos conseguir construir melhor. Porque muitas das vezes nós olhamos para uma determinada situação e não estamos a ver o ponto fraco dessa situação. Mas os jovens têm uma visão diferente. Nós já fomos jovens, eu também já fui jovem, também já fui rebelde, e ainda hoje sou um bocadinho rebelde, ao que parece. Mas provavelmente vou morrer assim rebelde, não é? Para se candidatar a uma liga é preciso ser rebelde também. É preciso ter um bocadinho uma dose de loucura. De loucura. De loucura. Podia estar mais descansado. Pois, a tomar conta dos netos, estar em casa. Não tenho netos, mas quero dizer que o bichinho, é o que eu lhe disse. Quando eu há 40 anos comecei nos corpos de bombeiros a dar a instrução de primeiros socorros e a sair nas ambulâncias, antes até de ser de parte do corpo ativo dos bombeiros ou da Cruz Vermelha, já estava ali o bichinho encontrado.
Portanto, está a ver que isto já foi há muito tempo. Já há muitos anos. Depois, com a passagem, quer pelo Serviço Nacional de Bombeiros, quer até como Presidente da Assembleia Geral dos Bombeiros Voluntários do Eiras, que quero aqui prestar a minha homenagem ao Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Eiras, ao meu querido amigo Joia, que até, por efeito do Estatuto da Liga, atual Estatuto da Liga, me permite estar aqui a ser candidato por Eiras e com a autorização dele, que quero aqui publicamente agradecer, e estava eu a dizer que este bichinho não morre. Não morre. E, portanto, chegou à altura de que me permite dizer eu tenho condições, com uma equipa muito boa, e quero aqui realçar 2 nomes que têm sido fabulosos no trabalho do dia-a-dia, porque isto dá trabalho. Claro. E, portanto, que é o comandante Carlos Jaime e o comandante Clemente Mitra, que têm sido 2 grandes companheiros desta luta, a par de muitos outros. Repare, nós já temos os 4 presidentes para os órgãos, já os anunciámos na nossa página amanhã ou depois do site, vão estar anunciados. Já temos os nossos 5 vice-presidentes. E repare, temos uma equipa jovem. Posso lhe dizer que dos 5 vice-presidentes, 3 são comandantes de bombeiros. Ainda bem. E sendo dos outros 5 secretários, 3 ou 4 são comandantes de bombeiros. E a maioria são jovens. Ainda bem. Portanto, é a nova geração que nós queremos. Era por aí mesmo. Porquê? Porque nas redes sociais, aquilo que se comenta, até porque eu sou um adepto das redes sociais, porque lá nós aprendemos muita coisa e ouvimos muita coisa. Nós sabemos perfeitamente, são coisas, algumas delas, até porque o mundo dos bombeiros tem uma massa crítica muito, muito forte. E nós entendemos isso. Exatamente. Mas... como eu costumo dizer até nos meus diretos e naquilo que nós fazemos aqui em casa, é que realmente vivemos numa democracia e temos que ouvir toda a gente. Nós não podemos ser tendenciosos, temos que ouvir, temos que... A tal dita crítica que às vezes é ruim, nós temos que aprender com essa mesmo. E quem de direito, a Liga, tem que ter essa noção, porque realmente... só dessa forma é que dá mais vontade e dá-lhe força para que possa realmente fazer valer o trabalho e realmente apresentar... Mas a Liga, se não for criticada e se simultaneamente a crítica for construtiva, exatamente, a Liga perde força. Exatamente. A Liga ganha força. A Liga dos Bombeiros Portugueses, ela ganhará força se eu souber ouvir. Olha, uma das coisas que nós vamos fazer é a Liga de Proximidade. Sabe o que é que vai ser a Liga de Proximidade? Vai ser tão somente quanto isto. As reuniões do Conselho Executivo vão deixar de ser feitas na Liga. Vão ser feitas em todos os distritos. E cada um dos meses, quando fizermos essa nossa reunião, num distrito, vamos reunir com a Federação, vamos reunir com as associações e vamos ouvir no terreno as associações e as federações. Porque elas têm-nos a dizer, cada distrito, cada área metropolitana tem os seus problemas próprios. E nós temos que fazer a síntese desses problemas. O interior não é igual ao litoral. Com certeza. Portugal não é todo igual. Não é igual. O Algarve não é igual ao Minho. E, portanto, nós vamos fazer isso. Vamos estar próximos. Vamos querer estar próximos dos associados, de ajudar os associados, a solidariedade social, as questões de ajudar os corpos de bombeiros e as associações a poderem candidatar-se a fundos europeus. As questões onde vamos fazer uma coisa nova. Vamos criar a Fênix Serviços. Muito bem. Ou seja, tudo o que é para podermos comercializar é feito através da Fênix Serviços, que depois resultará numa estrutura mais profissional, mais capaz, que resultará em benefício para a própria Liga. Vamos querer fazer o quê? Uma grande campanha de angariação de fundos para a Liga. Porque a Liga também tem que assumir as suas responsabilidades. Dr. António Nunes, mas tem a noção... Por exemplo, as federações. Mas tem a noção que esse pluro que se for criado vai ter que mexer muito e vai mexer com muita coisa, que estamos a falar dos lobbies, não é? Mas sabe porque que nós temos, sabe que no mundo dos bombeiros é provado que eu me deito melhor. Muito bem. Já foi assim no passado, exatamente. Vai ser assim no presente e no futuro. Muito bem. Porque eu sou um homem livre e sou independente. Não devo nada a ninguém. Tenho os meus direitos cívicos todos. Estou de acordo com os estatutos da Liga. Portanto, quem quiser acreditar na minha equipa, não é em mim. Eu sou o líder de uma equipa. Muito bem. E esta equipa é uma equipa forte, uma equipa coesa, uma equipa resiliente,
E, portanto, o dia tem 24 horas. É verdade. Ora, muito bem. E o ano também tem 365 dias e nós estamos habituados a, se for preciso, passar 2 ou 3 noites sem dormir, não há problema. Ainda aguentam. Ainda aguentamos. Eu estava a dizer isto porquê? Porque por uma simples razão, porque nas redes sociais muita gente até comenta que realmente estas equipas geralmente são equipas muito pesadas. Estamos a falar homens e mulheres na faixa etária acima dos 50 anos. E realmente é de louvar essa sabedoria. Pois, é o espírito. É o espírito. É o espírito. Olha, nós, a nossa soma destes que eu falei, e se calhar da nossa equipa mais velha, poderia ter muitos anos. Exato. Chegava quase ao tempo do Napoleão. Mas é espírito. Nós ainda vamos todos os dias às redes sociais. Muito bem. Ao Facebook, ao Twitter. Estamos up to date. Olha, sabe o que é que eu costumo dizer aos meus alunos na universidade quando ensino estas matérias de proteção civil? Porque eu, por acaso, até dou uma disciplina chamada Sistemas de Proteção Civil. Muito bem. Faço aqui a publicidade. E uma das coisas, e pode ser testemunhado por isso, que eu sempre lhes ensino é que os bombeiros são os primeiros agentes de proteção civil. E que, nos planos de emergência, a primeira fase do plano de emergência tem que ser sempre orientada para os bombeiros. Porque são os bombeiros que vão chegar em primeiro lugar. Claro. São os bombeiros que podem, na área da prevenção, ajudar os alunos nas escolas, nos primeiros socorros, ajudar as populações, ajudar os comitês de bairro, que já se perderam, que temos que ter. As juntas de freguesia têm que nos ajudar a preparar a população para os grandes riscos, as grandes vulnerabilidades, porque cada um de nós somos o primeiro ativo da proteção civil. Claro. E se nós nos ajudarmos nisso, nós conquistamos. E os bombeiros estão lá. E devem ser eles, também fundamentalmente, um instrumento da proteção civil para a cultura da prevenção e socorro que muitas das vezes falta em Portugal. É Agora, nós temos aí mais uma área da atuação dos corpos de bombeiros. E vamos exigir que a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil nos olhe, a nós, bombeiros, como os seus elementos, os seus braços armados da proteção civil e não como proteção civil. Exatamente, até porque nós naquilo... Há uma diferença. Exatamente. Relativamente aos parceiros, e aqui também é um assunto que realmente que muita gente fala e que realmente e aquilo que se fala é pelo lado negativo e não pelo lado positivo. Estamos a falar porque nós estamos habituados a falar de toda a gente, menos falarmos de nós próprios. E com isso eu quero dizer o quê? Esta questão dos nossos parceiros, e falamos do Instituto de Emergência Médica, que é algo que o mundo dos bombeiros fala, e porque é que, tendo em conta que nós somos os parceiros, ou supostamente os parceiros, porque é que nestas decisões que acontecem por acaso neste ano, falou-se nas grandes decisões daquilo que é a emergência médica em Portugal. Eu estou a falar aí concretamente na base da formação, porque ainda não está muito certo. Mas temos que ir antes da formação. É que eu tenho algumas dúvidas que houvesse necessidade de ter tantas forças de socorro a atuarem no socorro pré-hospitalar. Era isso mesmo que eu queria... Portanto, talvez valesse a pena repensar esse sistema. Exatamente. Em primeiro lugar, o Instituto Nacional de Emergência Médica tem um papel fundamental. Com certeza. E então, na questão dos CODUs, ele é excepcional e único. Tem excelentes profissionais e muitos deles oriundos da carreira do E, portanto, acabamos por depois dizer, bom, eles são excelentes profissionais, mas eles já eram excelentes bombeiros. Exatamente. Mas estão lá e têm o seu lugar e o seu papel. Nós não queremos tirar isso a ninguém. Agora, há uma coisa que nós temos algumas dúvidas. É se, por exemplo, os protocolos que têm sido feitos com os corpos de bombeiros são de fácil, eu diria, assimilação, porque os corpos de bombeiros não são todos iguais. Era isso mesmo que eu queria dizer. Portanto, para coisas diferentes, tratamentos diferentes. Exatamente. Nós podemos ter um chapéu, exato, mas temos que ir à realidade concreta e repensar que um protocolo que aparentemente pode ter sido, naquele momento, de grande utilidade, a sua prática recomenda que seja revisitado. Muito bem. Revisitado com dignidade para as duas partes. Para os bombeiros e para o Instituto. E, portanto, o que é que nós queremos fazer? Queremos demonstrar
Porque cada vez, se nós representarmos a Liga, se merecermos a confiança dos nossos associados, dos seus comandantes, dos seus presidentes da direção que atualmente votam, e se merecermos a vossa confiança, podem ter a certeza que cada projeto que nós apresentarmos aos nossos parceiros de diálogo, apresentamos com números, estudado. Exatamente. Vamos criar um gabinete de estudos na Liga, porque não vamos falar de dizer que queremos isto, aquilo ou outro, não. Vamos demonstrar porque é que queremos isto, aquilo ou outro. Porque vamos ter a certeza absoluta que vamos ter os argumentos necessários para que eles não nos possam dizer. E há uma coisa que, se eu puder liderar essa equipa, ninguém me vai dizer. Porque eu não vou deixar dizer assim, temos que ir todos ao Ministério das Finanças. Não. Cada um dos ministérios setoriais que dialogar com a Liga tem que dialogar connosco. A responsabilidade das finanças, do Sr. Ministro das Finanças, é uma responsabilidade governamental. Governamental, nós exatamente. Estamos a dialogar com o Governo. Nós estamos a dialogar com a Instituição de Emergência Médica, ou estamos a dialogar com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. E, portanto, estamos a dialogar com entidades de boa fé sempre. Sempre. Com total transparência. Uma das outras coisas que queremos fazer é o portal da transparência na Liga dos Bombeiros Portugueses. Todas as atas de todos os órgãos são publicados e são de consulta pública. Muito bem. Queremos fazer essa transparência. Agora, nós, quando estamos a dizer isto, pode parecer que nós estamos a criticar a Liga. Não estamos. Não, claro. Nós estamos a ter uma visão diferente. Cada equipa tem a sua visão. Naturalmente, que o outro candidato, o Dr. António Carvalho, que terá as suas ideias, algumas semelhantes, outras diferentes, das nossas. E nós respeitamos. Eu respeito o comandante António Carvalho, por qual tenho uma grande simpatia. Devo-lhe dizer que quando saí de Inspetor Superior de Bombeiros e fui para a Proteção Civil, para Presidente da Proteção Civil, fui o primeiro Presidente Civil da Proteção Civil, que houve 8 comandantes que me acompanharam, porque nessa altura entreguei o Centro de Coordenação Nacional da Proteção Civil aos bombeiros. Muito bem. Portanto, já aí estava a minha visão de que os bombeiros deveriam ter esta componente forte das operações da Proteção Civil e no seu comandamento no terreno. Aliás, hoje toda a gente se esquece porque estas redes sociais são muito rápidas. Mas naquela altura houve um despacho feito por o Ministério da Administração Interna que deu aos bombeiros o comandamento do posto de comando de incidente. Muito bem. Okay? Mas depois isso perdeu-se. Mas pronto. São histórias. Certamente. Mas para lhe dizer que cada um de nós tem, os atuais órgãos sociais da Liga estão a fazer provavelmente o melhor que podem e que sabem. Nós temos uma visão diferente. Portanto, respeitamos a memória de todos aqueles que deram muito contributo, quer à Liga, quer aos bombeiros. Respeitamos isso. Temos essa visão. E essa visão alicerçada em quê? Naquilo que nós olhamos para as redes sociais, olhamos para os vários programas que ao longo dos últimos 20 anos foram feitos, aquilo que ficou por fazer, e nós o que é que nos propomos? Ser diferentes. E tentar fazer aquilo que está por fazer. Era uma das coisas que eu lhe iria perguntar, exatamente, obviamente que o seu programa é muito extenso e não vamos ter tempo suficiente para poder explicar, mas se caso ganhar as eleições da Liga, não ponha caso. Tem certeza? Não. Eu confio nos comandantes, nos presidentes das associações e dos presidentes das federações que vão fazer a melhor opção. E quando olharem para o nosso programa, para a nossa equipa, de certeza que dizem, vamos dar uma oportunidade a estes homens e mulheres bons, porque eles vão mudar o paradigma dos bombeiros. Por isso lança aqui o desafio, quais são as 3 medidas a implementar logo quando na nossa conversa já dissemos muitas, ou praticamente. Pois já. Portanto, mas eu diria que há 3 grandes preocupações. A preocupação com a questão do incentivo ao voluntariado, mas não escamoteamos a questão da idade, do limite de idade dos comandantes. Queremos revisitar isso. Não gostamos muito da forma como isso está feito. Achamos que há aí... Já comentou algo no canal. Não gostamos muito disso. Queremos revisitar esse tema. Muito mas bem. Também queremos falar sobre a formação. Muito sobre bem. a Escola Nacional de Bombeiros.
Não sei se é aquela escola que os bombeiros precisam. Tendo em conta que o doutor sabe que a escola está mais virada para as empresas que propriamente para aquilo que é o mundo dos bombeiros. Pois, mas não se pode chamar a escola nacional de bombeiros. Exatamente. É uma das grandes críticas do mundo dos bombeiros. Se chama a escola nacional de bombeiros, ela tem que ser dos bombeiros. O que não quer dizer que não seja também da sociedade. Com certeza. Mas o seu objetivo principal, sua essência, essa a sua essência, tem que ser dos bombeiros. Com certeza. Gerida por bombeiros e para bombeiros. E, naturalmente, com vários graus de especialização, de ensino, mesmo com o ensino superior. Criar os estudos superiores de polícia. Porque é que não há de haver estudos superiores? Exatamente, uma academia, não era? Exatamente, uma academia. Temos que o fazer, temos que ser capazes de o fazer. Também a área, como disse há pouco ao comandante, do quadro de honra. Também queremos olhar para isso. Queremos revisitar também esse tema do quadro de honra e perceber como é que isso nós podemos ter mais solidariedade com aqueles que tanto deram aos bombeiros e que hoje muitas das vezes estão esquecidos. Eu tenho um sonho, enquanto comandante, um dia criar um lar para a terceira idade ligado ao mundo dos bombeiros, porque eu acho que temos, por exemplo, eu bem próximo daqui tenho um lar, casa de repouso dos motoristas e afins, não é? E por que não um dia nós temos uma casa de repouso dos bombeiros? Temos a obrigação de, junto das instituições de solidariedade social, muito bem, que prestam um serviço inestimável ao povo ao país, e aos cidadãos, fazer protocolos com eles. E não deixar que muitos dos nossos bombeiros, que hoje estão a passar mal, que chegaram à velhice e que não têm ninguém, que sejam praticamente abandonados. Nós não podemos fazer isso. E isso é uma das competências da Liga. É uma das competências de reavivar e criar mecanismos para que isso aconteça. Nós temos que voltar a isso. Temos que ter exposições permanentes no museu. Uma casa-museu, com isto que está aqui. Por exemplo, como um grande exemplo do país, que é os nossos colegas do Dafund, com aquele museu único na Europa de viaturas. De Coimbra, exatamente, do Norte, todos os corpos de bombeiros têm grande património museológico e que nós temos que o mostrar. Porque isso também, sabe o que vai levar a que os cidadãos se sintam mais próximos, exatamente, que olhem para a sua história. Portanto, nós não temos que esquecer a nossa história. Temos que olhar para o futuro. Com certeza. Nós somos uma equipa de olhar para o futuro. Para a modernização dos bombeiros. Para a capacidade que os bombeiros têm que ter no futuro para servir melhor as suas populações. Mas não podemos esquecer a história. E era por isso mesmo, porque é algo que eu sinto, até porque sou um jovem comandante, não é? Mas realmente, e pegando naquilo que é a história da minha casa, é algo que se perde muito. E temos... o mundo dos bombeiros tem sido assim uma coisa gritante, que é a passagem de vários comandantes pelas várias casas. Mas não o deveria ser, até porque perde-se a história, não é? Perde-se as suas raízes. E aquilo que mais me choca realmente é ver alguém que dedicou-se uma vida inteira à causa e que depois de atingir os 45 anos, neste caso, 45 anos, neste caso, eu peço desculpas, os 65 anos, deixa de fazer parte de uma estrutura da qual deu uma vida inteira. Eu por exemplo, aqui em Camarate, prezo muito o espírito da família e crio todas as condições para que a família possa usufruir do quartel. Sabe uma coisa que nós podemos fazer a todos eles, aos todos os dirigentes associativos e a todos os que passaram pelo Corpo de Bombeiros, que a Liga pode fazer? Um pequeno diploma que lhe entrega para ele colocar numa vitrine em sua casa. Exatamente. Para relembrar aquilo que foi a importância. O seu trabalho, a sua importância e, certamente, que essa galeria que ele terá em sua casa, das suas recordações, acrescenta mais alguma coisa. Era por isso mesmo, porque é algo que eu sinto... E está a ver que o diploma não vai desequilibrar o orçamento da Liga. Exatamente. Mas nós vamos fazer isso. Eu costumo dizer que os bombeiros... Eu costumo dizer... O comandante está a dizer que eu estou a fazer promessas a mais. Não está. Quero hoje cumprir em 4 anos. Não é? Muito bem, não se pode... A minha equipa
sabe que vai ser assim. Eu costumo dizer, e com base naquilo que estamos a falar, é porque realmente esta causa, estes homens e estas mulheres, e que quem de direito ainda nunca pensou, ou se já pensou não quer saber, que é estes homens por uma medalha ficam de peito cheio. E acho que é algo tão... O simples diploma, como disse bem, o facto de nós reconhecermos esse homem que deu tanto à causa, isso para ele é o suficiente. Não podemos, não é preciso criar aqui algo de outro mundo, mas estes homens, estas mulheres... Nós temos de tratar os nossos bombeiros de uma forma condigna. Condigna. Temos que Exatamente. Não podemos ver coisas como ultimamente vimos e ter um padrão como tivemos. Eu compreendo que há muitas dificuldades nesta pandemia, mas um esforço coletivo de todos, nós poderemos ter situações completamente diferentes. Com certeza. Nós não podemos olhar, às vezes, para os bombeiros como olhamos para as restantes forças de socorro e forças e serviços de segurança, que são profissões nobres e que temos que respeitar. Mas é preciso não esquecer que grande parte desta força são voluntários. Exatamente. E mesmo aqueles que são profissionais, os seus níveis remuneratórios estão muito aquém da média daquilo que se passa em Portugal. Exatamente. Porque as associações não têm capacidade financeira para poder pagar mais. Com certeza. Portanto, é preciso olhar para estes homens, que muitas das vezes acabam o seu turno enquanto trabalhadores assalariados das associações e continuam mais 24 horas a trabalhar, vão para os incêndios, vão para fora, fazem viagens extenuantes com calor, com frio, em todo o lado, a socorrer cada vez que é preciso. Às vezes até se luta para saber quem é que se escolhe para ir, porque todos querem ir. É verdade. E só precisamos de 4 ou 5 para ir àquela ocorrência. Isto só se recompensa com isso. Recompensa-se com um bom estatuto social do bombeiro, recompensa-se com as questões da dignidade do bombeiro, da medalha, da palavra às vezes. Que é muito importante. Por isso é que eu reforço, porque é uma das coisas que eu costumo dizer aos meus homens, e realmente isto é uma bravura que não se consegue explicar, porque eu costumo dizer a todos os bombeiros voluntários, porque realmente saírem de casa, deslocarem-se para o Corpo de Bombeiros, gastam combustível, vão tomar um pequeno almoço, pagam do bolso deles. Muitas das associações suportam os almoços e os jantares, mas há outras associações que não pagam nada. E realmente é de louvar este espírito destes homens e destas mulheres que estão sempre prontos a dar algo sem troca. Sem troca. A perder a vida. E alguns a perderem vida, exatamente. E depois, aquilo que nós temos que os recompensar, pelo Fundo de Proteção Social ou por outros mecanismos, é muito pouco. Muito para pouco aquilo mesmo. que eles deram. É verdade. E isso é uma das questões que nós queremos rever. Muito bem. O valor dos seguros que estão hoje aos bombeiros são incompatíveis com uma sociedade justa e moderna. Nós temos que evoluir muito mais todas estas questões dos incentivos. E isso tudo faz pacote desse. Com certeza. Esse grande pacote dos incentivos também faz parte disso. E, portanto, muitas das vezes não é a questão do IRS, ou do IRC, ou do IVA, ou do IMI, ou do desconto da água. Ou do desconto da água, que depois até, em alguns casos, até é injusto, porque varia de conselho para conselho. Exatamente. É uma das coisas que nós estamos preocupados. Acontece no nosso conselho. E queremos preocupar. Que é tentar fazer uma harmonização. Para isso, temos que falar com a Associação Nacional dos Municípios e tentar encontrar uma solução. E, portanto, colocar o ónus do outro lado. A nossa tutela é o Estado. O Estado tem de nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que sejamos todos tratados da mesma forma. Da mesma forma. Para que os dirigentes associativos, que muitas das vezes passam horas, que andam à procura de encontrar financiamentos para os corpos de bombeiros, para que nós possamos combater um incêndio adequadamente, para salvar vidas adequadamente, eles também merecem uma medalha. Também merecem o seu reconhecimento. E muitas vezes são esquecidos. É verdade. E, portanto, nós temos que olhar para os bombeiros como um conjunto e o Estado tem que encontrar esses mecanismos de incentivo e nós vamos solicitar
vamos inventariar e vamos solicitar que isso aconteça. Com estas todas inovações que eu disse, seja o Estatuto do Bombeiro, o Estatuto Associativo, seja mais voluntariado, seja um melhor financiamento para os corpos bombeiros e associações humanitárias, seja a questão da Fênix Serviços, seja a questão de perceber como é que nós podemos pôr esta juventude toda que quer participar, é de louvar, quer participar, quer tomar parte da decisão, não quer que lhe seja imposta uma decisão, quer fazer parte da decisão. Nós temos que encontrar essas soluções e vamos encontrá-las. Para isso, o que é que precisamos? Os seus comandantes e os seus presidentes votem na nossa equipa, votem em mim, na nossa equipa, que é uma equipa que eu vou lhe dizer muito, muito experiente e muito integrada por experiência, por juventude, por homens, por mulheres, por capacidades de gestão, por capacidades operacionais. Portanto, temos uma boa equipa para nos apresentarmos à conferência. Seguramente tem conhecimento das intenções do programa do outro candidato, ou não? Olha, infelizmente sei muito pouco ou nada, mas há uma coisa, 2 ou 3 coisas que nos distingue do até agora candidato também à Liga. Nós tentámos inicialmente ter uma lista única. Acho que era vantajoso ter uma lista única e um programa único. Não por algum receio de democracia, nada disso, mas porque achávamos que era mais forte, a Liga sairia mais forte. Não foi possível. Há uma coisa que nós não fazemos, é que não dizemos mal de ninguém, nem fazemos até uns telefonemas intrincados, às vezes duvidosos, ou até aplicamos no nosso slogan uma palavra refundar. Não fica bem. Nós não precisamos de refundar nada. Nós precisamos de aproveitar o que está e melhorar. Porque o que está é história. Exatamente. O que está é presente. É capacidade de decisão e é capacidade de futuro. E é aí que nós nos queremos apoiar para dar um salto para um novo paradigma. Muito bem. Para transformar os bombeiros nos tais principais agentes de proteção civil, financiamento das associações e reconhecimento pelo Estado e reposição daquilo que foi retirado em valor, em história e em capacidade de reconhecimento aos bombeiros. Por isso, aqui o desafio se pode identificar pelo menos 3 diferenças entre as 2 candidaturas. Há várias, mas há várias. Eu acho que esta é fundamental, que é nós estamos neste processo de alma e coração, somos homens bons, eles também serão. Eles gostam dos bombeiros como nós gostamos, não é? Com certeza. Aí há uma coincidência, mas como lhe digo, não andamos a pensar nas outras candidaturas, nós não pensamos na nossa, pensamos no nosso trabalho e queremos devolver aos bombeiros aquilo que é de seu direito próprio, de sua justiça e queremos transformar os bombeiros de Portugal numa estrutura nacional, incluindo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, e por isso queremos fazer uma liga diferente, mas ter resultados diferentes. Muito bem. Uma visão diferente para os bombeiros de Portugal. Tendo em conta que temos aqui esta forma de apresentar e muito dinâmica e temos os nossos seguidores, por exemplo, temos aqui o Pedro Cardoso, que diz o que fazer com os elementos do quadro de honra. Os elementos do quadro de honra têm que ser apoiados para nos transmitir a sua experiência, nos explicar as suas dificuldades e até contar algumas das suas histórias, porque muitos deles passaram por grandes incidentes, por grandes incêndios, por grandes atividades de socorro e que nos podem ajudar a contar as tais episódios que nos ajudam a convencer os jovens de que muitas das vezes a formação não é só. Exatamente. É formação e experiência. Experiência. Muito bem. O Hélder Matos gostava de saber se vai fazer alguma coisa sobre as leis disciplinares, tal como as penas de demissão. Já disse que nós queremos criar o Estatuto do Bombeiro. E o Estatuto do Bombeiro tem lá tudo. É nesse Estatuto do Bombeiro que nós temos que olhar para isso, com as partes disciplinares, a parte das honras e continências, a questão do fardamento, ou seja, todas as regras. Eu quero entregar a um bombeiro, quando entra dentro de uma associação, aquilo que é o seu conjunto de normas, que ele sabe quais são os seus direitos e os seus deveres.
se cumprir esses direitos e deveres. Não há apenas demissão. Muito bem. Ali o Pedro Alves gostava de ouvir o candidato falar um pouco sobre as equipas de intervenção permanente e qual o seu futuro e o que fazer com estes homens e mulheres que têm o socorro nas mãos e não têm uma carreira. Tem que ter uma carreira. Não há outra forma. Tem que ter uma carreira. Temos que lutar por uma carreira. Como, por exemplo, não é aceitável que os operadores de telecomunicações ou de comunicações dos CCOs não tenham uma carreira. Nós não podemos sistematicamente andar a inventar. A roda já foi inventada há muitos séculos. Nós temos que dignificar as funções. As equipas de intervenção permanente têm que ter uma carreira, têm que ter um estatuto, têm que ter uma remuneração. E ela deve ser igual em todos os corpos de bombeiros, para que haja equidade, porque senão não temos equidade. Senão não temos equidade, muito bem. Rui Faria, em relação à Juve Bombeiros, a forma de financiamento, sem ser mais um encargo para as associações, como é que... A Liga vai tratar disso. A Liga vai tratar. Vai tratar disso. Vai reservar uma percentagem do seu orçamento para a Juve Bombeiros. Muito bem. O Rui Faria já respondemos, e muito bem. Aqui até Machado só vota uma minoria para um grupo grande, não é? É verdade, mas vamos mudar isso. Já dissemos que em 2023, se nós ganharmos as eleições, tivermos a confiança dos nossos associados, vamos colocar à discussão e pode ser que se consiga alterar e se calhar o futuro, não o próximo, mas o outro presidente da Liga, ou homem ou mulher, que eu espero ainda poder ver uma mulher a liderar a Liga. Se calhar, olha, lançamos ali já o desafio às senhoras bombeiras ou futuras dirigentes. Vamos ver, mas daqui em 2025 seria interessantíssimo que nós pudéssemos ter... Eu aproveito e faço campanha também, porque temos no Conselho de Louros temos uma mulher da qual tem uma grande força. Se calhar estamos a pensar na mesma. Cristina, e nessa altura tem o meu apoio. Muito bem, muito bem. Portanto, está a ver que eu quero um compromisso para 4 anos. Muito bem. Quero um compromisso para 4 anos. Vamos trabalhar muito a sério. Porque ao final de 4 anos nós já estamos todos desgastados e temos que vem gente nova para continuar o nosso trabalho. Sim, até porque se nós dermos esta continuidade, é fácil. Nós conseguimos... Daqui a 4 anos nós estarmos aqui. É verdade. E o comandante estar aqui a entrevistar uma mulher bombeira. Era... Vai ser. Eu também quase... Temos uma bola. Temos aqui o Miguel Almeida, o caríssimo Nuno. Será possível arranjar mecenas para financiar, neste caso, financiar a Liga dos Bombeiros? Eu acho que há muitas empresas em Portugal que bem explicado o que é que queremos fazer, com projetos concretos, que eles vejam que há uma solidariedade, uma responsabilidade das empresas para com a sociedade. Eu acho que nós vamos encontrar mecanismos e é com esse dinheiro que vamos depois aumentar o orçamento da Juve Bombeiro. Muito bem. E é com esse dinheiro que vamos fazer o recrutamento de mais voluntários. E, quiçá, algumas vezes, fazer, por exemplo, prémios aos melhores estudantes bombeiros. Uma boa ideia. Por que é que não fazemos uma bolsa de estudo para 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou 20 que sejam mais carenciados? Por que é que nós não dinamizamos mais o convivente de bombeiros? Por exemplo, com provas de futsal. Ou com provas de atletismo. Exato. Algo que já se fazia no passado e que se perdeu, não é? Acho que era que sim. Temos ali o Daniel Gonçalo também. Ele diz boas em relação ao fardamento dos bombeiros. Sempre vai haver alterações. É algo que eu também tenho lutado, porque realmente estamos a falar de associações humanitárias naquilo que são privadas, não é? Isto se calhar é muito mais difícil, se calhar, não sei se partilha da mesma opinião, será difícil mudarmos e se calhar deixarmos... Eu, em tom de brincadeira, digo que nós temos que deixar de ser a tropa fandanga e temos que ser um corpo único, tratado de igual forma. Não sei se partilha dessa ideia. Eu partilho disso e nós temos que certamente mudar o fardamento porque temos que adaptar às novas realidades. E essas novas realidades têm que ser um fardamento moderno. Repare que as outras forças de segurança mudaram. As forças de socorro ainda não mudaram. Nós vamos mudar, vamos contribuir, mas tem que ser democraticamente. O que é que eu quero dizer com isto? Democraticamente não quer dizer que tenha que ter unanimidade. Com certeza. Temos que colocar à discussão pública, mas temos que marcar uma data.
e ao final de 3 meses ou de 4 meses está em discussão pública. Deu os seus contributos, juntou-se, fez a síntese, propôs-se ao governo e o governo público. Mas sabe que é uma situação muito, muito complicada, até porque temos agora algo aqui que está a ser fraturante no mundo dos bombeiros, que é a utilização da boina. Algo que ainda não saiu e... Sabe que, pois, mas isso é culpa de todos nós. É culpa dos comandantes que permitem o não cumprimento do regulamento. É culpa da autoridade que se atrasou a ser proativa. E é culpa da própria Liga, que não anunciou em momento próprio, provavelmente não teve a força, não teve, se calhar, do outro lado, o parceiro que o ouvisse, porque há muito tempo que a Liga fala no regulamento do fardamento. Exatamente. Portanto, nós temos que adaptar às novas circunstâncias. Não estou a defender a boina, o pico ou o bivac. Estou a dizer que é preciso fazer um regulamento moderno e que se adeque hoje àquilo que são as exigências dos tempos modernos. E, portanto, há hoje materiais mais confortáveis do que havia antigamente, porque senão andamos aqui ainda de cinzento e capacete de metal. E é verdade, é verdade. Sim, mas é algo que realmente mexe com a estrutura das associações, porque pelo aquilo que eu vejo e nas reuniões a nível da Federação, muitos dos senhores presidentes dizem quem é que vai financiar, não é? Mas aquilo que eu posso partilhar consigo aqui é que muitas vezes quem está a financiar o fardamento somos nós próprios e as associações. Era muito mais fácil, se calhar, realmente pegar nisto que é o regulamento dos uniformes e realmente traçarmos aqui um objetivo comum a todos, porque... Como em todo o sítio há um período transitório. Exatamente. Desde que se nós tenhamos o nosso regulamento, depois há um período transitório e vamos encontrar soluções para isso. Muito bem. Temos aqui o Raimundo Piteira, que também é um osteopata, um grande amigo e um grande seguidor da nossa página. Ele pergunta para quando a LBP, neste caso a Liga, passa a representar todos os bombeiros e não só as direções e os comandantes. E também ter uma composição, ter na sua composição bombeiros sem ter um dos quadros de comando, sem ter um dos quadros de comando. Bom, isto é como eu digo, e isto é uma situação muito complexa. Não é tão fácil como está ali enunciada, porque a Liga, no seu estatuto, e é preciso não esquecer que há um conjunto de situações que estão atribuídas à Liga, como o Estatuto de Utilidade Pública, etc., e há um conjunto de regulamentos e de leis nacionais que não podem ser ultrapassadas. Isto é, a Liga tem os seus associados e por isso tem que, para que a Liga deixe de ser aquilo que é e inclua outro tipo de situações, tem que alterar profundamente os seus estatutos. Ora, isto é um tema fraturante. Muito bem. E sendo um tema fraturante, nós não nos podemos comprometer com ele. O único compromisso que eu já aqui disse foi de estudar o assunto e em 2023 ter uma solução para o assunto. Muito bem. Se for possível, muito bem. Se não for possível, também com toda a tranquilidade, vimos aqui, em primeira mão, dizer que não é possível. Se for possível, vimos aqui em primeira mão, anunciar aqui ao comandante que é possível neste Muito bem. E temos aqui o João Alves. Boa noite. Qual a sua posição sobre o papel da Liga na reforma do melhoramento da emergência pré-hospitalar em Portugal? A Liga tem um papel fundamental porque tem que forçar, e a palavra é forçar, a que a Escola Nacional de Bombeiros faça a formação adequada nos corpos de bombeiros, quer de uma forma descentralizada, quer através do e-learning ou be-learning, quer através da formação de centros de formação nas várias regiões, e, portanto, a escola tem que ser, eu diria, a sinergia para que todos os corpos de bombeiros tenham acesso fácil à formação e que os seus homens, muitas das vezes que estão aqui no quartel durante a noite, no piquete, possam fazer muita da sua formação através dos meios próprios que podem ser entregues. O Governo deu agora umas centenas de milhares de computadores para o ensino à distância. E bem. E bem. Olha, aí está uma proposta para os bombeiros também serem atingidos por essa serem beneficiados com essa situação. Para quê? Para fazerem a sua formação com a escola. E a escola, certamente que a Escola Nacional de Bombeiros pode fazer um conjunto de programas e depois deixar as aulas práticas exatamente para os sítios certos. Temos aqui o Joaquim Duarte, que diz boa noite. Qual a ideia, desculpem, para o armazém da Liga dos Bombeiros?
A ideia, certamente estamos aqui a falar como disse, nós queremos central de compras, não é? Fênix Serviços. E essa Fênix Serviços quer ser uma estrutura profissional. E essa estrutura profissional vai ter marketing, vai ter compras online. Vai ter mais materiais, vai ter essa capacidade de poder, em algumas circunstâncias, se as federações quiserem, as associações quiserem, fazer compras agrupadas, e vai ter um responsável que responde perante o Conselho Executivo da Liga, e, portanto, nós vamos melhorar muito isso e o acesso que os bombeiros podem ter. Por exemplo, uma das situações que nós podemos prever é ter a capacidade de poder ter financiamento para o pagamento em prestações de algum material que seja essencial, e alguns bombeiros não têm essa capacidade, nós vamos ter que encontrar esse mecanismo de crédito para que eles possam estar devidamente uniformizados e com capacidade para estarem ataviados junto das populações. Muito bem. Temos aqui o Rui Faria também, em relação à saúde dos próprios bombeiros. O que é que... A saúde dos bombeiros, nós vamos criar um gabinete médico de psicologia e de medicina do trabalho, que é um gabinete coordenador, e que vamos com os serviços públicos, o Serviço Nacional de Saúde, que é uma peça fundamental, certamente que o Ministério da Saúde nos vai acolher bem, com os médicos das associações, dos corpos das associações de bombeiros, e também, ainda, se nós entrarmos para o subsistema de saúde da ADSE, temos aqui um conjunto vasto de meios que podemos utilizar em benefício dos próprios bombeiros. Agora, há uma coisa que nós temos que ter a certeza, é que os bombeiros não podem ser abandonados quando estão doentes. E quando contraem a sua doença ao serviço dos corpos de bombeiros. Porque eles não estão ao serviço dos corpos de bombeiros, estão ao serviço do povo, da população, dos cidadãos. E, portanto, os cidadãos, a sociedade, têm essa responsabilidade de os ajudar a encontrar os melhores caminhos. E eu sei do que é que falo sobre aquilo que se passou nos incêndios de 2017. Não foi bonito. E agora neste panorama também do Covid, não é? Porque estamos a falar... Naquela altura não foi bonito. Eu acho que nós devíamos ter tratado de outra maneira e vamos tratar de outra maneira os nossos bombeiros. Muito bem. Temos aqui o Carlos Filipe, caro comandante, gostaria de saber o que a Liga no futuro pretende fazer em relação aos seguros, e no que diz respeito aos apoios aos bombeiros que sejam vítimas de acidentes e as suas famílias, visto que muitas das vezes temos notícias que existem muitas falhas e carências nos respectivos apoios. Nós temos na Liga o provedor do associado e vamos ter também um provedor para estas queixas. Ou seja, o que nós queremos é que, já que a Liga tem a gestão, quer do Fundo de Proteção Social, quer do Estatuto Social do Bombeiro, nós temos que ter alguém dedicado a essas situações. E uma das coisas que queremos introduzir desde logo é, no Fundo Social, no Fundo de Proteção Social, ter um secretário permanente, que instrua todos os processos rapidamente, para não demorarem meses. E vamos ter um secretário permanente, há de ser um comandante de bombeiros, que é um homem conhecedor daquilo que se passa no terreno, que tem a realidade do terreno, e é ele que vai apreciar todos os processos. Queremos ser mais céleres. Vamos ser mais exigentes com as companhias de seguros. E vamos ser mais exigentes com o Estado, para aumentar os prémios dos seguros, porque os prémios que existem são insuficientes para a realidade atual. Até porque podemos também acrescentar aqui algo que aconteceu recentemente, a situação de Pedrógão, aquilo que aconteceu com o nosso colega comandante, Luís Arnaud, que não teve o apoio necessário de quem de direito. Mas a Liga vai ter um gabinete de apoio jurídico. Muito bem. Vai ter um gabinete de apoio médico, um gabinete de apoio jurídico, um gabinete de apoio de solidariedade. E a outra coisa que vamos criar é também um fundo, mesmo pequeno, para as associações de bombeiros. As associações muitas vezes estão aflitas. E a Liga tem que ter lá um fundo de reserva para poder, não é doar, é emprestar. Para que a associação resolva o problema. Não pode chegar ao final de um mês, não ter capacidade para pagar os ordenados ao seu pessoal e pedir aos bombeiros mais um sacrifício. Não. Temos que ter um pequeno, em circunstâncias, que há de ser estudada, organizada e vista, e vamos fazer isso.
Vamos criar, no fundo, no primeiro ano, é no segundo ou no terceiro. E vamos criar também, vamos obrigar, entre aspas, a funcionar quer o Conselho Nacional Operacional dos Comandantes, quer o Conselho Consultivo e de Honra, tendo em cada um deles, alguns deles já têm, e o Conselho das Federações, todas devem ter um secretário permanente para que não haja dúvida nas suas convocações, nas suas atas, na transcrição daquilo que depois o Conselho Executivo se obriga a fazer para cumprir com essas deliberações. Muito bem. Temos aqui o enfermeiro Nuno Delicado, que por acaso também é bombeiro. Qual é a opinião da Escola Superior de Bombeiros Portugueses no decorrente e na reforma da Escola Nacional de Bombeiros? Já disse. Nós achamos que o ensino superior deve lá estar. Portanto, nós achamos que a escola deve representar 3 ou 4 realidades. A realidade da especialização e da formação de base dos bombeiros, a realidade do ensino superior e a realidade da prestação de serviço à comunidade. E depois, nessa prestação de serviço à comunidade, aquilo que é a formação para as empresas e a formação em proteção civil para os cidadãos. Muito bem. Aqui o João Correia, para quando um gabinete de imagem digno, como todas as restantes forças existentes na área da proteção e socorro? Não sei se vai haver na área da proteção de socorro. Na Liga dos Bombeiros Portugueses vai haver, de certeza. Muito bem. Porque nós queremos divulgar a imagem dos bombeiros. Queremos aproveitar a sua experiência, a experiência de outros comandantes, a experiência dos blogs, a experiência das redes sociais e alimentar estas redes sociais, estes blogs e dar satisfação, muitas das vezes, até aos próprios bombeiros através das suas redes sociais. Muito bem. Porque eles precisam de ser informados. E, portanto, nós vamos ter um gabinete de comunicação forte, com capacidade para divulgar tudo aquilo que deve ser divulgado e não ter uma agenda secreta. Nós não temos agendas secretas. Nem temos connosco, na nossa equipa, qualquer pretensão a ter subrepticiamente, às vezes, alguma agenda secreta. Não, a nossa agenda é clara. É clara. Muito clara. Transparente. Eu iria dar mais, ou iria fazer mais questões sobre os nossos seguidores, mas a verdade é que senão passávamos aqui a noite toda. Mas convida-me à próxima semana, ou exatamente. E eu tenho todo o gosto em cá vir continuar a nossa conversa. Exatamente, mas de qualquer maneira, querer agradecer a todos os nossos seguidores. Hoje fizemos 41 mil seguidores desta página, dos Bombeiros Voluntários Camaradas, muito me orgulho, pelo excelente trabalho. Mas é um excelente trabalho. E aproveitava e dizia ao Dr. António Nunes que quisesse aproveitar este momento para dirigir aos nossos seguidores umas palavras. O que eu queria fundamentalmente é agradecer a vossa participação e dizer-vos que eu e a minha equipa vamos estar completamente empenhados na defesa dos bombeiros de Portugal. Vamos querer um novo paradigma, uma nova visão para os bombeiros, restituir aquilo que deve ser restituído aos bombeiros, porque os valores, esses que são intocáveis, aquilo que é as missões dos bombeiros, têm que ser voltadas aos bombeiros e, nesse aspecto, podem contar comigo, com a minha equipa, com a experiência que nós temos, com a capacidade, com a resiliência, com a força de vontade, mas para isso precisamos do vosso apoio e precisamos de ser eleitos. Se formos eleitos, certamente que estaremos. E vamos ser eleitos para vos defender. Todos nós que estamos aqui, já provámos na vida o que tínhamos para provar. Não vamos para a Liga para provar nada. A Liga, para nós, é um desafio para, num serviço cívico de cidadania, defender os bombeiros de Portugal. Contem connosco, que nós estamos a contar convosco. Votem em nós, elegem-nos e vão ter um novo paradigma dos bombeiros daqui a 4 anos. É a promessa que eu e a minha equipa vos fazemos. Muito bem, quero agradecer ao Dr. António Nunes pelo facto de ter aceito este convite e porque realmente isto é serviço público e é aquilo que nós pretendemos. Apesar de alguém achar que os corpos de bombeiros não têm uma palavra a dizer naquilo que é comunicação e imagem, não é isso que eu penso. Eu penso muito mais além disso, porque eu acho que temos uma palavra a dizer a todo o país. É camarato, como poderia ser o outro corpo de bombeiros, e eu acho que era de salutar também tem todas... Tem vantagem, tem independência. Independência, exatamente. E é por aí também. E aproveito e anuncio também já agora a presença do nosso comandante António Carvalho na próxima terça-feira, porque realmente este espaço é de todos. Pena que ele não tenha hoje
podia estar aqui connosco Não, mas, uma conversa a três. não, mas a ideia é em maio nós podermos estarmos aqui, até porque se calhar pode aparecer outro candidato à Liga e se calhar podemos ter aqui a oportunidade de apresentar a terceira candidatura. Uma coisa eu lhe garanto, a si e ao nosso comandante António Carvalho, eu não sou candidato, apesar de eu brincar com um bocado com isso, até porque, vamos ter aí o 1 de Abril e eu lancei essa brincadeira e realmente... Na próxima, Obrigado. Nesta não, na próxima também não pode ser que tem que ser uma mulher. Não, até porque, exatamente, eu também defendo isso, até porque tenho ainda um projeto a fazer aqui nesta casa, nos Bombeiros Voluntários Camarada. Com isto também faço questão em dar algum contributo e fazer parte daquilo que os senhores, tanto na sua lista como na lista do nosso comandante António Carvalho, estou sempre disponível para aquilo que realmente é o meu grande objetivo, que é elevar o bom nome dos bombeiros em Portugal, que é o nosso objetivo todo, e é isso mesmo. Mas também quero agradecer à excelente equipa que eu tenho e é nestes momentos que nós devemos agradecer, porque este trabalho foi feito graças a um grupo de pessoas que estão aí atrás, ao Igor Alves, ao nosso segundo comandante Armando Batista, e a todo o corpo de bombeiros que segue e que realmente apoia este tipo de iniciativas. Por isso, próxima terça-feira estamos cá e eu realmente tenho pena não poder partilhar todas as mensagens que têm colocado aí na rede social, mas vamos ter mais oportunidades e certamente que vamos novamente ter aqui uma reunião, se calhar a 3 ou a 4, e é por aí que nós fazemos questão. Novidade. Por isso, mais uma vez, Dr. António Nunes, muito obrigado. Obrigado aos nossos seguidores. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês, porque é graças a vocês que nós estamos aqui hoje, pela vossa dedicação, e realmente vale a pena ser bombeiro, e realmente o facto de nós podermos servir esta nobre causa é importante, porque realmente nós somos a maior proteção civil, neste caso somos a maior força de proteção civil do país, e por isso merecemos ser respeitados, e é isso que estamos a fazer, e estamos aqui e conto consigo, certamente que a sua equipa. E aproveito, estava-me a esquecer, agradecer também a presença do nosso comandante Clemente Mitra e do nosso comandante Carlos Jaime, do Dafundo, e Cacilhas está aqui presente, e obrigado, e são sempre bem-vindos a esta casa. E até à próxima terça-feira, e não se esqueçam, fiquem em casa, utilizem as máscaras, estamos bem próximos de passar esta fase complicada da pandemia. E como sabem, nós não nos podemos despedir, se calhar tem que ser a cruzada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.